Meus dois convidados de hoje dizem que é muito melhor ser repórter que jornalista. Somos três, eu concordo. Quem sabe hoje a gente consegue entender por quê, a diferença. Vamos começar chamando o nosso decano. Ele vai me xingar por chamá-lo assim. Acaba de ter festejado seus 70 anos de vida e, para marcar a data, voltou à reportagem. Em 54 anos de profissão, passou pelos principais jornais, revistas e TVs do país, foi de estagiário a diretor de redação, ganhou os prêmios mais importantes, incluindo um troféu da ONU pela defesa dos direitos humanos. Mas o negócio dele é ser repórter, seja no sertão ou nos palácios. Vamos receber Ricardo Coccio. E eu aprendi a ler, realmente, lendo o jornal Estado de São Paulo, que meu pai assinava. E depois, quando eu fiz 18 anos, fui trabalhar no Estadão. Você começou a ler o Estadão criança ainda? E aí eu tive a sorte, Pedro, de trabalhar com os maiores jornalistas do Brasil, todos da nossa geração. O Alberto Dines, Cláudio Abramo, Mino Carta, eu passei por todos eles, né? Então, de cada um eu aprendi alguma coisa. Está tudo aqui nesse livro. Esse livro que foi do início do século XXI. Esse livro aí, ele saiu quando eu fiz 40 anos de jornalismo. Ah, tá. Quando eu completei 40 anos, Então, em há 14 2006. Você voltou para a rua, né? É. Que saúde, hein? Rapaz, que garra voltar para a rua a essa altura do campeonato. Eu sempre gostei disso, né? Você falou na abertura do programa, né, que bom de ser jornalista é ser repórter, é estar na rua. Pois é. Sujar os sapatos, uma brincadeira que eu fazia e tal. Por que isso, né? Não é uma questão romântica e tal. É porque você conhece as pessoas de perto, você conhece os lugares, você vê as coisas. Em vez de você ouvir de segunda mão, né, por telefone ou pela internet e tal, não, você está lá vendo para contar. E tem um negócio também de autoria, não tem? Assim, o repórter na rua ganha uma autoridade, ele é o autor de uma história, ele é o primeiro testemunho a ser dado sobre uma história. Porque nós somos isso. Tem gente que subestima esse poder do repórter. Nós somos contadores de histórias, né? A gente vê, ouve, vai nos lugares e depois conta para quem não estava lá. Esse é o nosso papel. Por isso, eu até li uma entrevista muito boa do Caco Barcelos na Folha, que conta a vida dele toda lá, que ele defende isso. O repórter tem que ser humilde, o jornalista tem que ser mais humilde. Hoje em dia, eu sinto nos colegas e tal, se dão muita importância demais. E não é, o importante é a história. O importante é o entrevistado, o cara que você vai ouvir, não é você, né? E hoje em dia não, hoje todo mundo quer dar opinião. O que eu acho e tal. O que eu acho não interessa para ninguém, nem para a família, né? As pessoas querem saber o seguinte, me conta o que aconteceu. Mesmo porque as opiniões só vão ser elaboradas a partir do que o repórter trouxe da rua. Ninguém pode dar opinião se não tiver a matéria-prima. Às vezes está acontecendo o contrário, viu, Pedro? Já criam uma tese na redação, na reunião de pauta. E vão querer provar essa tese lá. Aí querem provar na rua. Aí não dá certo. Aí não é jornalismo. Você tem que ir com o espírito aberto, sabe? Ouvir as pessoas. Muitas vezes acontece de você ir fazer uma história e chegar lá não é bem aquilo. E você muda no meio do caminho. Quando o repórter sai para a rua já sabendo quem é seu mocinho e seu bandido, é a morte do jornalismo. Aí não precisa de repórter. Porque não basta você, como jornalista, ter a notícia. Você saber das coisas. Você tem que contar para os outros. Esse é o nosso papel. Sabe, quando alguém vem me contar um negócio, um jornalista vem me contar, eu falo, pô, mas por que você não escreveu isso? Né? Nós temos que contar para os outros. Para quem não sabe, o Coccio foi assessor de imprensa do Lula em 3 campanhas presidenciais e depois da vitória eleitoral de 2012, ele se tornou o secretário de imprensa da presidência da República. Por 2 anos. Por 2 anos. Em que momentos lá no Palácio foi mais difícil lidar com essa contradição de você estar do outro lado do balcão pela primeira vez? Olha, Pedro, todos os momentos no Palácio são difíceis. Não tem moleza, não tem um dia tranquilo, sabe? Uma vez a minha filha mais nova, Carolina, esteve lá, não aguentou ficar na minha sala lá de tanta correria, nervosismo e tal. A vibração é pesada. É muito pesada. A Ana Tavares, que ocupou o mesmo lugar antes de mim, no governo Fernando Henrique, ela nunca mais pisou lá. Ela ficou com ojeriana, nunca mais foi lá nem para tomar um café. Vamos conversar lá fora. Então, foi difícil, eu já tinha aprendido muita coisa nas campanhas, antes eu tinha trabalhado em 3 campanhas, mas não há conciliação, porque o tempo e a natureza do governo e da imprensa são diferentes. E você fica no meio do... Mas ali você está como secretário de imprensa, apesar do nome, você está
para atender às necessidades do Palácio, não da imprensa. Só que você fugia um pouco a essa cartilha. Eu, como repórter, sei disso. Você me conseguiu uma entrevista exclusiva com o Lula e com a dona Marisa. Você tentava ajudar os repórteres. Não, mas essa não é a ideia do poder, necessariamente. Mas aí é que está. Mas era a minha ideia quando eu fui para lá. E foi isso que eu acertei com o presidente Lula. É o seguinte, eu só sirvo nessa função se eu servir de ponte entre o governo e a imprensa. Porque a imprensa, ela vai informar a sociedade. Você tem que trabalhar em duas vias. Saber o que está acontecendo fora, conversando com jornalistas e com todo mundo, para levar para o governo. E pegar as informações do governo para levar para o jornalista. Eu acho que isso não é fácil, mas era isso que eu tinha que fazer. E foi uma das coisas melhores que eu mais gostei de fazer na vida, apesar de todo o tranco, apesar do salário baixíssimo, né? Todo mundo acha, esse cara foi para o governo e não arrumou a vida. Na minha época, a única crise que teve, e que foi superada logo, foi do Larry Rotter. Sim, quando ele escreveu que o Lula bebia demais. E que quiseram cair na besteira de expulsar o homem, né? De tirar o passaporte dele, que não podia porque ele era casado com uma brasileira. Isso durou uma semana, mas aí a gente conseguiu superar esse problema. E nesse caso você ficou do lado do repórter? Não é do lado do repórter, é do lado do governo. Sabe por quê? O Lula que falava isso para mim, falou, não, você não parece assessor de imprensa do governo, você parece assessor da imprensa. Você só defende os jornalistas. Eu não estava defendendo os jornalistas, mas a imagem do governo, que não era bom. Vamos incluir nessa conversa um outro exemplo de profissional que também prefere ser repórter a jornalista. Só que ele é mais jovem, ele completou agora só 30 anos de repórter de TV. Garoto. E que repórter? Aplauda o Marcelo Canela. Então, Canelas, por que é melhor ser repórter do que jornalista? Porque a primeira vez que eu ouvi essa expressão sujar o sapato foi lendo o Ricardo Couto, né? E quando eu fazia jornalismo lá em Santa Maria, lá na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estudei, todos nós queríamos ser Ricardo Couto, né? Para poder mergulhar nas grandes questões que dizem respeito à matéria-prima da nossa profissão, que são as contradições da vida, né? Eu sempre achei, desde o começo, desde Foca, que aquilo que me incomodava, aquilo que me perturbava, aquilo que eu considerava injusto, aquilo que eu acho que estava errado, é que era pauta, né? É que merecia ser... E isso quem faz, assim, no cotidiano do seu ofício é o repórter de maneira mais presente, eu acho, né? Daí eu sempre, quando eu vejo as matérias dele na televisão, eu me identifico com aquilo, porque eu também corro atrás. Vocês têm isso em comum. É tentar descobrir isso, contar histórias boas também, não é só desgraça. Quando você fala questão social, é problema. Não, tem coisas muito boas acontecendo, fora de governos e prefeituras e tal, e que não são contadas. Eu acho que, inclusive, Couto, assim, não é nem só histórias boas, mas é dar uma perspectiva de esperança para as pessoas. É isso. Porque tem uma história muito bacana, assim, você sabe que em Sarajevo houve um momento em que só tinha um jornal funcionando lá. Eu não sei falar em bósnio, mas o nome do jornal era Libertação. E o jornal foi completamente destruído num incêndio, num ataque, e eles, num esforço muito grande, editaram naquele dia, como todos os outros dias, e as pessoas que tinham dinheiro para comprar pão preferiram comprar o jornal. E aí um jornalista colombiano, o Javier Darío Restrepo, perguntou para o dono do jornal como é que ele conseguia fazer um jornal mais importante do que o pão. Aí ele respondeu o seguinte: é que numa crise dessas, as pessoas podem até ficar sem pão, mas sem esperança, as pessoas não conseguem fazer. E é isso. A reportagem tem que ir atrás dessas histórias boas que possam inspirar os outros e tocar a vida. Em geral, notícia, por definição, é notícia ruim. Você já há tempos, você se dedica a boas notícias. Canelas também. Como se aquela máxima de que o cachorro, quando morde o homem, não é notícia, é o homem que... No Brasil, mudou ou foram vocês numa atitude filosófica, ideológica? Eu acho que existe aí uma turma de repórteres que olham para a realidade tentando raspar um pouco o verniz das aparências e do clichê, né? Porque você sabe que a televisão é uma fábrica de clichê, né? A gente acaba desencadeando quase que uma repetição das mesmas histórias enfadonhas de sempre. E isso provoca, eu acho, no telespectador, no leitor,
quem consome notícia, um desânimo, e quase que um reflexo condicionado de resignação, de passividade, entendeu? Mas existe um jornalismo que é propositivo, existe um jornalismo que é provocador, e é esse jornalismo do mergulho, né? que procura, que descobre as coisas, que vai atrás das histórias. E esse jornalismo é um jornalismo que provoca a pergunta, né? Que provoca o questionamento. Mas outra coisa que esses dois têm em comum é o seguinte, mesmo em coberturas grandiosas, dessas que entram pela história, esses dois eles vão atrás da notícia, mas acabam sempre pondo foco nos personagens anônimos, não nos grandes comandante. Como é que era aquela recomendação do Manual da Globo que você leu aqui? Ah, essa história aí, você deve ter visto. Você está há quanto tempo na Globo? 27 anos. Ele fala baixinho, 27 anos. É um manual antigo que tem uma passagem que eu achei fantástica. Eu já fazia aquilo, mas não sabia que aquilo era coisa de manual. Quando você vai cobrir uma guerra, é mais importante você contar a história de um soldado ferido do que toda a movimentação de um batalhão, a estratégia, a tática de um batalhão. Sabe, eu acho que é isso, é você contar a história de uma pessoa é mais importante do que a movimentação das tropas. O jornalismo não pode perder, é uma pessoa contando a história de outra para outra, isso, é humanização da informação. É isso. Um exemplo disso é na campanha das diretas, e que o Couto virou o cronista das diretas depois, ele... Olha só como é que o Ulisses Guimarães, o senhor diretas, descreve a atuação do Couto durante os comícios, as viagens. Quando eu li as suas reportagens na Folha de São Paulo, ficava surpreendido e encantado. Como é que o Ricardo viu aquele jovem frenético, registrou a originalidade daquele dístico, enxergou aquela mulher chorando, ouviu daquele velho as histórias de outros comícios e outros personagens? Ele não se absorve nas estrelas do acontecimento. Sua pena é também alto-falante da multidão. Assegura-lhe o papel de personagem no grande e terrível drama social brasileiro. A notícia não estava no palanque. É isso? Sabe por quê? Porque o palanque todo dia era igual. Eram os mesmos líderes, o discurso era igual. Era o Ulisses, o Lula, o Brizola, sempre a mesma coisa. O que mudava de um dia para o outro era lá embaixo. Era outro povo, era outro público. Mas o jornalismo é novidade, é contar uma novidade. Você contar sempre a mesma coisa não tem graça. Mas essa campanha das diretas está para o Couto, assim como a cobertura do impeachment do Collor está para Marcelo Canelas. Uma imagem dele se tornou símbolo dessa cobertura de 92. De repente essa moça apareceu, pintou meu rosto, pintou a câmera e nesse caso também a notícia estava nas ruas, não estava nos bastidores do Planalto ou no Supremo, nada disso, né? Vamos mostrar mais um trabalho do Canelas, que é de 2001 e que entrou para a história também. Era uma série sobre a fome do Jornal Nacional. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. O que aconteceu com a Maria Rita? Rapaz, isso foi das coisas mais impressionantes. Assim, a gente encontrou a Maria Rita por acaso, andando de carro em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha mesmo. Eu olhei para cima assim, vi numa colina essa mulher. Eu digo, vamos conversar com ela. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente fez, eu, o Lúcio Alves, o cinegrafista com quem trabalha até hoje, e o técnico que estava com a gente, o Lulinha, fomos até a mercearia, compramos carne seca, feijão, farinha, deixamos para ela. Eu liguei para a prefeitura de Araçuaí e digo, olha, eu acho que é bom vocês mandarem uma ambulância, porque essa mulher ela não está passando bem. Enquanto não chegava a ambulância, eu conversei com ela e gravei, talvez, a entrevista mais desconcertante da minha vida. Quando eu fui embora, eu tinha certeza que aquela seria a primeira reportagem da série sobre a fome que a gente tinha proposto para o Jornal Nacional. Essa série foi ao ar em junho de 2001, com a história da Maria Rita, no dia do aniversário do Fernando Henrique, que era o presidente da República. Ele estava dando um banquete no Palácio da Alvorada, quando entrou a história da Maria Rita. E foi um estrondo no Brasil, né? Era um momento pré-eleitoral em que se discutia a questão do Fome Zero e tudo.
E houve uma grande discussão no Brasil, as pessoas ligando alucinadamente para a TV Globo no Rio de Janeiro, querendo ajudar, mobilizando caminhões de comida sem saber para onde mandar e tal. No dia seguinte, eu estava na minha casa para assistir a segunda matéria, muito satisfeito com a repercussão. Quando entrou a segunda reportagem, chegou a informação de última hora na redação do Rio de Janeiro que a Maria Rita tinha morrido 15 dias depois da nossa passagem. Só que não me avisaram. E aí, quando terminou a matéria, a Fátima Bernardes leu uma nota dizendo o seguinte: Maria Rita Costa Mendes, a lavadeira entrevistada por nossa equipe na reportagem anterior, morreu 15 dias depois da passagem da nossa equipe, no atestado de óbito, falência múltipla de órgãos por desnutrição intensa. Quando ela acabou de ler aquilo ali, Pedro, eu fiquei em estado de choque, e é num daqueles momentos da vida assim, que você se pergunta: o que adiantou ter feito a série Se a Maria Rita Morreu? O que adianta ser jornalista? O que adianta fazer o que a gente faz? Mas depois do primeiro impacto, depois do choque, eu acho que cai a ficha daquela humildade intelectual que o coach estava falando. O jornalismo tem um papel muito, 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 muito importante. Mas o que muda essa realidade desigual que a gente tem é a sociedade politicamente organizada. Nessa minha volta para a Folha agora, a primeira pauta que pintou foi isso, sobre a mãe da Cracolândia. A Cracolândia é uma tragédia que está aí há muitos anos, no centro de São Paulo, não precisa ir para o sertão do Nordeste. Como é que essa história chegou a você? Pois é, aí você vê como é que repórter é que nem goleiro, tem que ter sorte, né? Repórter é que nem goleiro. No primeiro dia que eu estava de novo na Folha, chegou um e-mail que foi enviado pela filha da Eliana, a Júlia, de 17 anos, com esse título: Minha mãe é a mãe da Cracolândia, e contando um pouco da vida dela, né? E o chefe lá do Continente perguntou para mim: Coach, você se interessa por essa história? E me mandou por e-mail, né? Interessa? Eu falei, claro. A gente estava falando do que a gente faz como jornalista e de possíveis consequências ou não. Essa história que você contou, você acha que de alguma maneira ela contribuiu para essa discussão, no mínimo controversa, depois da ação da Prefeitura de São Paulo na Cracolândia? Eu acho que sim, sabe? A sociedade como um todo precisa se mobilizar de novo pela democracia que está ameaçada. É por isso que o olho do repórter é importante, né? Quer dizer, levantar as pessoas tropeçam na Cracolândia e passam e tem querem... que ter um repórter para ver a notícia. Pois é. Depois de andar tanto por esse país, então, o que vocês diriam brevemente que nos define como povo, independentemente da conjuntura atual? Ricardo, Marcelo. Eu acho que o povo brasileiro é profundamente esperançoso na sua capacidade de viver um país igualitário, né? Eu acho que existe essa esperança, e essa esperança é o germe de onde pode nascer um país novo, né? E cabe a gente, como profissionais do jornalismo, acho que apontar no caminho dessa esperança, né? E isso significa não fechar os olhos para as injustiças, muito ao contrário, né? Você botar o dedo na ferida, mostrar o que é injusto e, principalmente, não se conformar com o inaceitável, né? Isso, para mim, se acostumar com... Se acostumar com o inaceitável é inexplicável para mim, é inexplicável. Coach, de você... Sabe que já aconteceu várias coisas esses mais de 50 anos, Pedro, rodando pelo Brasil inteiro, de ponta a ponta. Várias vezes aconteceu isso. Eu saía de São Paulo sem esperança nenhuma, tudo ruim. Eu me lembro uma vez que o PCC aprontou para burro aqui. 2006. 2006 e tal. Estava apavorado, aquele negócio todo. Eu fui para Santa Catarina fazer uma matéria de uma cidade que tinha zerado o desemprego. Não tinha nenhum desempregado na cidade. E ali, conversando com as pessoas na região toda, ou você vai para o Nordeste e descobre ilhas de verde, de prosperidade no meio da seca, isso é que reanima, onde a vida está correndo, a vida real das pessoas está correndo. Se você ficar assistindo só o que acontece no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, em Brasília e tal, aí realmente você tem que rodar pelo Brasil. Esse país é fantástico, rapaz. Tem que rodar mais, conhecer mais, ver mais e descobrir as coisas boas que também tem. Marcelo Canelas, Ricardo Couto, o Brasil agradece
que vocês continuem andando por esse país, mostrando esse país para esse país.